Olá, querida igreja, que Deus abençoe a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus possa estar no coração de cada um, que os anjos possam acampar nos lares de cada família que nos assiste nesse momento. Queridos, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, porque é muito bom quando a gente compartilha a palavra de Deus e sempre que nós nos reunimos em momentos como esse, grandes coisas acontecem na nossa vida. E nós esperamos por isso. Essa é a nossa expectativa quando nós participamos de momentos assim como esse. E talvez não exista em nenhum outro lugar nesse mundo onde nós passamos por maior lutas, por mais dificuldades e ao mesmo tempo nós sentimos tanta alegria, nós celebramos com tanta alegria como o nosso lar, como a nossa casa, como a nossa família. Sabe, porque a nossa família é o nosso alicerce. Quando as coisas não estão dando certo nos negócios, nos compromissos do nosso dia a dia, quando está tudo dando errado, mas a sua família está ali do seu lado, a sua família está ali te apoiando, te motivando, com certeza nós nos sentimos encorajados, nós nos sentimos motivados para lutar e para alcançar aquilo que nós tanto almejamos, não é mesmo? E sabe, falar sobre família é um tema assim muito desafiador, principalmente para mim, tá? Porque eu não tenho ainda assim uma experiência com um filho. Eu estou começando agora nessa empreitada e é com muita alegria. E o meu filho está para nascer aí nas próximas semanas. Estou muito feliz por isso, né? E a minha esposa está assistindo também nesse momento e quero dizer a ela que eu amo muito e nós estamos ansiosos nessa expectativa. E o nenenzinho nasce, né? Aquele bebezinho tão bonitinho. A gente olha assim para aquela criança e fala, oh, é um anjinho, né? É um anjinho. Mas o salmista diz, em pecado eu já nasci. Se nós não soubermos cuidar e educar esse anjinho para o Senhor, esse anjinho vai nos dar muito, muito trabalho, não é mesmo? Então, antes da gente pensar em ter um filho, nós oramos muito a Deus, buscamos muito a direção de Deus e lemos várias literaturas direcionadas a esse tema. Inclusive, essa semana nós concluímos a leitura do livro Orientação da Criança, que, por sinal, recomendo aos irmãos, recomendo a toda a família reformista ler os livros do Espírito de Profecia relacionados a esse tema, porque são muito importantes. Às vezes nós deixamos a desejar na educação dos nossos filhos por nós não termos as orientações do Espírito de Profecia, orientações que transformarão a vida de muitas famílias da igreja. E eu estava então pensando como falar sobre isso aqui, como falar sobre família nessa mensagem tão, nesse fim de semana, né, tão pertinente para o tempo em que nós estamos vivendo, os tempos finais da história deste mundo, e eu pensando como preparar uma mensagem a esse respeito. E comecei a pesquisar, de repente eu percebi que o meu sermão já estava com quase 1h30 de mensagem. Então eu tive que ir tirando os textos. São tantas coisas que a gente tem para falar sobre o assunto, são tantas mensagens direcionadas para as famílias, e eu fui enxugando um pouco a mensagem, consegui diminuir um pouquinho, viu? Queridos irmãos, eu comecei então a analisar a história das famílias da igreja, a história das famílias que nós encontramos na Bíblia. E sabe o que eu percebi? Eu percebi que as famílias sempre foram alvos de dificuldades, palcos de conflitos. Analisando, quando a gente para olhar a história dos primeiros pais, Adão e Eva, por exemplo, imagina só, os primeiros seres humanos aqui na Terra, de repente eles têm filhos, né, 2 filhos, e aí os 2 filhos agora se levanta contra o outro, né, e um mata o outro. Imagina que situação para uma família ter que lidar agora com a morte do seu filho, né, o pai e a mãe, onde o seu próprio filho mata o seu irmão. Que situação triste para uma família, né? E quando a gente analisa a história de Abraão, nosso pai da fé, Abraão tentando dar uma ajudinha para Deus, o que ele fez?
fez um filho em uma das suas criadas. Ele contratou uma barriga de aluguel. E aquela criança então nasce, ela começa a crescer, e na medida em que essa criança cresce, o conflito no lar também cresce junto. Há um ponto em que a esposa de Abraão, Sara, diz: olha, eu não quero mais essa criança e nem a mãe dessa criança em casa. Imagina para Abraão agora, ele vendo o seu filho, tendo que dispensar o seu filho de casa, e vendo o seu filho indo embora para o deserto, sem saber para onde aquela criança estava indo. Sabe, quando nós paramos para olhar a história de Isaque, o filho de Abraão, o filho da promessa, Abraão ora por 20 anos a Deus, pedindo para que a sua esposa pudesse ter um filho. E Deus o abençoa. Mas não vem só um, vem dois. A esposa descobre que no seu ventre havia 2 nações. Eles tiveram dificuldades para educar essas crianças. Tanto que acabaram que jogando um contra o outro. E Isaac e Rebeca passaram aí parte da sua velhice sozinhos. Por quê? Porque eles estavam somente assistindo os seus 2 filhos brigado um com o outro. Queridos, quando nós olhamos para a história de Jacó, que foi um dos filhos de Isaac, né? Quando nós olhamos para a história de Jacó, Jacó casa com 2 mulheres e tem 12 filhos. Imagina que situação, já começou bagunçada essa família. E um dos filhos, que é José, era o filho preferencial da família, era o filho mais mimado pelo pai, porque ele era o filho da esposa que ele mais amava. Então ele acabou meio que jogando José contra os demais irmãos. E os demais irmãos não eram flores que se cheiram, né? Então tudo que eles aprontavam lá, José ia lá e contava para o pai. Então os irmãos ficaram com muito ciúme, os irmãos ficaram com muita raiva de José e tentaram matar José. Então, nós conhecemos bem a história de José. José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. E Efraim teve 2 filhos. E esses 2 filhos morreram. Sabe por quê? Porque eles estavam roubando gado do vizinho. Agora imagina para um avô, José, tendo que participar do funeral dos seus netos que morreram. Morreram por quê? Porque eles estavam roubando. Que situação triste para uma família. Que situação triste para um lar dessa forma. Sabe, quando nós olhamos para a história da Bíblia, a história das famílias, quem foi Eli? Eli foi um sacerdote, mas ele teve dificuldade em educar os seus filhos. Eles não conheceram a Deus. Quando nós olhamos para a história de Samuel, quem foi Samuel? Samuel foi um homem íntegro, fiel a Deus, foi profeta e juiz em Israel, mas os seus filhos não tiveram interesse pelas coisas de Deus. Quando a gente olha para a história de Davi, nem preciso comentar, nós já estudamos na lição do trimestre passado, quanto conflito nós encontramos nessa família. Queridos irmãos, se a gente for observando na história da Bíblia, nós vamos perceber que essa história sempre se repete, e essa história continua se repetindo, ainda hoje, nos nossos lares. Sabe, a minha família não é perfeita, a sua família também não é perfeita. Ou você tem coragem de dizer: não, Leandro, a minha família é perfeita, minha família é 100%, não tenho nenhum problema com a minha família. Você tem coragem de dizer isso? Eu acredito que não. Sabe por que nós não vamos encontrar famílias perfeitas nesse mundo? A inspiração, Ellen White diz no Fundamentos do Lar Cristão, logo no capítulo 1, que uma família bem ordenada amplia as fronteiras da salvação para o mundo. Por isso, a família tem se tornado o alvo da ira do inimigo para destruir os planos de Deus. Irmãos, Satanás vem tentando destruir os planos de Deus desde o princípio. Ele vem tentando destruir as famílias desde dos primeiros humanos nessa terra. Ele vem tentando destruir. A minha família, a sua família, é alvo de Satanás.
E Satanás sabe o poder que tem uma família bem ordenada. Cada família tem suas lutas. Cada família tem suas dificuldades. Cada família tem os seus problemas. Nós não precisamos ter vergonha disso. Não precisamos ter vergonha porque a nossa família está passando por algum conflito. Não, todos nós carecemos da mesma coisa, da misericórdia de Deus. Ó Senhor, tenha misericórdia da minha família. Essa deve ser a nossa oração, queridos. Mas, como famílias imperfeitas, como famílias sendo alvos de Satanás, o alvo principal de Satanás, famílias cheias de lutas, cheias de dificuldades, como a minha, como a sua, como famílias assim pode se tornar um alicerce para a minha vida? Como pode isso? Eu quero dizer, no livro Ciência do Bom Viver, na página 349, Ellen White diz: o coração da sociedade, da igreja e da nação é o lar. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja, a prosperidade da nação, dependem das influências domésticas. Queridos, o que faz uma sociedade justa, o que faz uma igreja de sucesso, depende dos valores que eu estou trabalhando com a minha família, com os meus filhos. E aqui diz mais que a prosperidade da nação depende das influências que eu estou colocando dentro do meu lar, dentro da minha família. Então, eu quero trazer aqui nesta mensagem um ponto muito importante. E eu quero convidar você, primeiramente, a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, você que está aí em casa assistindo, e abra a sua Bíblia no 1 Timóteo, capítulo 5, e no verso 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior que um descrente. Irmãos, a sua família é o seu principal ministério. Por isso, a sua família tem que ser prioridade na sua vida. A minha família tem que ser prioridade na minha vida. A família tem que estar acima de todas as coisas nessa vida, abaixo apenas de Deus. A família tem que ser a prioridade principal nessa casa. Irmãos, na nossa casa, Deus não se agrada, irmãos, nem quando a gente dedica tanto às coisas da igreja. Tem gente que dedica tanto às coisas da igreja e acaba esquecendo da sua família. Às vezes a gente trabalha a semana toda para trazer o sustento para casa, e o tempinho que nos sobra, às vezes a gente quer sair de casa para tentar fazer as coisas da igreja. É a liturgia da igreja, é o culto, as programações de semanas aí, é o ensaio do coral, é o ensaio do quarteto, enfim, tantas outras atividades na igreja, é a visita na casa da irmã X, do irmão Y, e nós esquecemos que nós temos um grande trabalho a realizar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, irmãos. O que mais interessa para Deus é o que você está fazendo com a sua família. Muitos se preocupam de uma forma tão excessiva com as coisas da igreja, enquanto que a sua família está sendo destruída, está sendo invadida pelo inimigo. E ainda, às vezes, está pensando assim, que está construindo a sua casa, o alicerce da sua casa sobre a rocha. Mas será mesmo que seu filho, que a sua esposa, o seu cônjuge, pode dizer, não, a minha família é o meu alicerce espiritual? Será mesmo que podem dizer isso? Queridos, eles precisam ver nos pais uma vida cristã. Eles precisam ver nos pais o alicerce espiritual. Talvez eu estou falando com alguém nesse momento que não perde nenhum culto na igreja, nenhum programa da igreja, está sempre envolvido em todas as coisas da igreja, mas em sua família ele não está aparecendo para lutar por aqueles que tanto precisam e tanto dependem do seu apoio. Sabe, irmãos, além de todas essas famílias que nós mencionamos aqui no início dessa mensagem, famílias complicadas,
Nós também encontramos na Bíblia famílias que foram fiéis a Deus, famílias que foram, filhos que foram educados nos princípios da palavra de Deus e foram fiéis e provados à prova de fogo, mas se manteram fiéis a Deus. Filhos que viram nos pais o alicerce que eles tanto precisavam. Pais que fundamentaram o alicerce da sua família sobre a rocha eterna. E eu quero convidar você, abra sua Bíblia. Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. E no verso 8. Daniel 1 e verso 8. Resolveu Daniel firmemente no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Irmãos, Daniel resolveu firmemente. Daniel não era um menino indeciso, ele era um jovem determinado. Lendo esse texto aqui, a gente entende claramente que Daniel foi um dos homens mais fiéis em toda a Bíblia. Daniel propôs no seu coração, e nós sabemos, queridos, que houve um momento na história de Daniel, que os homens tentaram encontrar qualquer coisa, qualquer erro, para poder incriminar a vida de Daniel. Os homens fizeram de tudo, puxaram a ficha, puxaram a capivara, como diz a expressão, para ver se havia alguma coisa que pudesse incriminar Daniel, mas não encontraram nada na vida de Daniel. Agora eu deixo Daniel para lá e venho para cá e falo com você nesse momento. E se os homens fossem puxar a sua vida, puxar o seu passado, puxar os bastidores da sua vida, para ver se encontram qualquer coisa para te incriminar, o que eles encontrariam? E se fosse puxar hoje a sua vida presente, puxar os bastidores da sua vida, o que você tem feito em sua vida oculta, o que eles encontrariam para te incriminar contra Deus? Queridos irmãos, na vida de Daniel não encontraram nada que pudesse incriminá-lo. Daniel tinha aproximadamente 13 a 16 anos de idade. Podemos considerar que Daniel era um adolescente, era um menino. Era um adolescente, e ainda ele adolescente, ele foi levado, foi raptado para as cortes de Babilônia, para lá ele ser ensinado, doutrinado nos costumes de Babilônia. Ele foi para um lugar longe de casa, ele foi para longe da igreja, ele foi para longe da família, ele foi para longe dos amigos da igreja, ele foi para um lugar onde não se adorava a Deus, uma cultura totalmente diferente, mais de 1.500, quase 2.000 quilômetros de distância. E Daniel, e a Bíblia diz que lá ele foi provado. E os costumes das cortes orientais era alimentar essas pessoas que chegavam ali, eles participavam do mesmo banquete que o rei. E Daniel chegou ali e ele viu algumas coisas. Ele chegou ali, primeiro, ele viu, essa comida aqui, antes de chegar aqui, eu percebi que ela foi oferecida aos ídolos. Então significa que isso aqui é imundo. E Daniel percebeu que naquela mesa tinha bebida alcoólica, tinha vinho ali naquela mesa. Então Daniel pensou, ele percebeu que tudo aquilo não se enquadrava nos princípios que ele havia aprendido. Agora, ele era um adolescente e ele decidiu não se contaminar. Sabe, e participar desse banquete era uma honra, mas rejeitar esse banquete era um desprezo para o rei. Mas ele disse, eu não vou participar desse banquete, porque eu aprendi que eu não devo fazer esse tipo de coisa. Queridos, você querido jovem, você tem aprendido a colocar em prática, a obedecer aquilo que você tem aprendido dos seus pais? Os princípios que você tem aprendido? E agora eu pergunto também, onde é que estava o sucesso desse garoto? Quem é que estava por trás desse garoto? E se fosse o seu filho, se fosse o meu filho, longe de casa, longe da família,
longe da igreja, longe do pastor, em uma outra cultura, outro tipo de adoração, a outros deuses. E se fosse o seu filho? Se fosse o meu filho, como você reagiria diante de uma situação assim? Sabe quem está por detrás de um jovem assim? Um jovem determinado, um jovem leal, um jovem íntegro. Sabe quem está por detrás? Os pais. Os pais de Daniel. Os pais dele não está destacado aqui na Bíblia, mas nós podemos ver aqui nas entrelinhas, compreender claramente que eles foram o alicerce para a vida de Daniel. Eles foram, com certeza, mas como pode um adolescente tão novo ser provado de tal forma, longe dos pais, longe da família, longe da igreja, longe de todo mundo, 2.000 quilômetros de distância da casa? Como pode? É porque ele aprendeu a servir a Deus em qualquer lugar. Como você tem educado o seu filho, pai, mãe? Será que estamos aprendendo a educar os nossos filhos dentro da nossa casa para ser fiel a Deus em qualquer lugar que estiver? O lar é a primeira e a mais importante escola para uma criança. E é fundamental, então, na formação de uma criança. E não somente Ellen White diz, mas os próprios estudiosos, psicólogos, pedagogos, sabem que o alicerce, que o caráter de uma criança é formado até os seus 6 anos de idade. Então, de quem é a maior responsabilidade? Dos pais. Mas, infelizmente, muitos pais estão transferindo essa responsabilidade para a escola, para a vovó, para a babá. Não estou dizendo que eles não executam o seu trabalho bem feito, mas a responsabilidade de formar o caráter do filho é dos pais, e não de nenhum outro mais. Então, queridos, o livro Orientação da Criança, página 69, diz que a formação do caráter de nossos filhos no modelo divino é de maior importância e realização do que qualquer espécie de negócio nessa terra. Infelizmente, queridos, muitos estão transferindo essa responsabilidade. E eu pergunto para você, que tipo de filhos nós estamos formando? E ainda diz, o Espírito de Profecia, Testemunho para a Igreja, volume 3, se há tempo em que toda casa deveria ser uma casa de oração, agora é esse tempo. Prevalecem a incredulidade e o ceticismo. Predomina a iniquidade. A corrupção penetra nas correntes vitais da alma e rompe a vida a rebelião contra Deus. Irmãos, está prevalecendo a incredulidade nessa nova geração de tal forma, irmãos. E aqui a irmã White diz, o ceticismo, sabe o que é isso? Isso não existia no tempo de Daniel. Uma doutrina diabólica que diz que o espírito humano não é possível encontrar, o espírito humano não consegue encontrar nada a respeito da verdade. E isso resulta em quê? Descrença, falta de fé, dúvidas, falta de base moral, valores morais. Os valores estão sendo invertidos, meus irmãos. Os valores estão sendo invertidos, os filhos hoje em dia estão mandando nos pais. Os filhos estão conquistando aquilo que eles querem dentro de casa. E você que é filho, você que está me assistindo, você jovem, se você sai da sua casa sem saber que horas você vai voltar, pergunta para sua mãe que está aí do seu lado, ou liga para sua mãe, mãe, a senhora consegue dormir quando eu saio de casa sem saber a hora que eu vou voltar? Pergunta para sua mãe. Você que ainda nunca passou por isso, nunca saiu de casa sem hora para voltar, pergunta para ela se ela dormiria em paz, se um momento você saísse de casa sem saber que horas você vai voltar. Queridos irmãos, outra coisa, sabe, que acontece muito, em muitos lares, infelizmente, dos filhos estarem em casa, os filhos estarem dentro de casa e a briga dos pais é intensa.
discussão, uma arranhação dentro de casa entre os pais. E os filhos estão ali. Os pais brigam a tempo e fora de tempo, com os filhos presentes dentro de casa. Mas na hora que está tudo bem dentro de casa, na hora de dar um cafuné, na hora de trocar um carinho, na hora de dar uma beijoca, aí, filho, vai para lá que você não pode ver essas coisas. Filho, isso é indecente. Ah, Leandro, mas isso é indecente mesmo, não pode. Sabe o que é indecente, queridos? Sabe o que pode ser indecente? É você destruir o caráter do seu filho com a sua insensibilidade, com a sua falta de carinho e de atenção para com a sua esposa. Isso sim é ato indecente, porque o seu filho vai espelhar nessas atitudes. Queridos, hoje nós estamos vivendo em momentos de grandes desafios. Nós estamos vivendo em momentos de prova e nós precisamos proteger a nossa casa, porque os valores estão sendo invertidos. Cada vez mais os valores estão sendo invertidos. E não é da gente assustar, não. Uma hora a gente vai estar caminhando aí pela rua e de repente a gente vai ver o poste fazendo xixi no cachorro, porque as coisas estão ficando invertidas. Queridos, eu quero dizer para você que a nossa família está dentro desses valores que nós estamos falando. Eu quero trazer aqui um último texto da Bíblia nessa mensagem, 2 Samuel, no capítulo 23. Abra a sua Bíblia junto comigo, 2 Samuel, capítulo 23. E no verso 12, o texto que nós lemos para a base dessa mensagem. Verso 11 e o verso 12. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Samá, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e o feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. O texto bíblico aqui conta a história de um homem do exército de Davi, um homem valente, no momento em que os inimigos filisteus entram para invadir a lavoura. Eles já tinham feito isso antes, e agora novamente eles tentam entrar para saquear a lavoura. Todo mundo vai embora, todo o exército vai embora. Mas aquele homem com a sua espada na mão, ele encara aqueles filisteus. Eu não sei quantos filisteus tinham ali, mas a Bíblia diz que era bastante. E ele encarou aqueles filisteus, irmãos, para defender o seu campo de lentilha, para defender a sua lavoura, porque aquilo ali era algo importante para ele, era algo de valor para eles, principalmente na circunstância em que o povo estava vivendo. Ele encarou para defender o seu território. E nós precisamos fazer assim também. Nós precisamos defender a nossa casa com todas as nossas forças. E quando nós lutamos por algo, nós lutamos de acordo com o valor que algo tem para você. Se a sua família vale muito, você vai fazer o quê? Você vai proteger a sua família. Se a sua família vale menos, você vai proteger menos a sua família. Se a sua família não vale nada para você, você não vai proteger. Você vai deixar que cada um dos seus filhos seguem o caminho que eles quiserem. Deixa eles livres para tomar a decisão que eles quiserem. De acordo com o valor que você tem, ou melhor, de acordo com aquilo que vale mais para você, é a forma que você vai proteger. Você tem carro. Quanto vale o seu carro? 20, 30, 50, 100 mil, 15 mil, 10? É algo de valor para você. Agora eu pergunto, você deixaria o seu carro, principalmente aqui em São Paulo, você deixaria o seu carro sem seguro? Você deixaria? E o seguro é barato? Não, eu não acho o seguro barato, mas você não deixa o seu carro sem seguro. Agora, se você compra um par de sapato, você coloca o par de sapato no seguro? Não.
Por quê? Não, se estragar eu vou lá e compro outro par de sapato. Não, é barato. Então, quanto mais algo vale para você, mais você vai proteger. Ai, mãe, olha, eu não aguento a minha mãe, ela fica espionando o tempo todo, ela quer saber para quem eu estou ligando, para quem eu estou falando, ela entra no meu Zap, ela entra no meu Facebook, ela quer ver com quem eu estou conversando, ela quer ver o meu story para ver se eu estou postando alguma outra foto assim mais indecente, a minha mãe fica o tempo todo me seguindo, me olhando, me ligando, quer saber onde eu estou, para onde eu vou, que hora eu chego, e eu não aguento isso, mas é porque ela te ama, ela quer proteger você. Queridos, o alvo do diabo é a família e a igreja. E sabe a notícia que eu tenho para dizer? É que nós estamos inseridos nos dois. Nós estamos inseridos nos dois e tudo que nós precisamos fazer é proteger a nossa casa, proteger a nossa família. A família é o nosso alicerce e nós precisamos construir isso sobre a rocha eterna. Tem uma ilustração que havia uma grande metrópolis, e ali tinha houve um momento em que os garis resolveram fazer uma greve. Nós não vamos mais recolher lixo nessa cidade até que resolva a nossa situação. E então baixou um decreto dizendo, olha, não é mais para recolher, não é mais para tirar o lixo de casa e colocar na rua para o lixeiro passar. Não temos onde deixar o lixo, não tem ninguém para recolher, até que resolva a situação. Então as pessoas começaram a deixar os lixos dentro de casa. E começaram a deixar lixo, e sabe que família menor é menos lixo, mas família maior é mais lixo. Sabe aquela família assim bagunçada, que gosta de comer bastante, não tem hora para comer, sabe, vai juntando lixo dentro de casa, é casca de comida, é a embalagem, de tudo quanto é jeito, e de repente as moscas já estavam ali rodeando aquela casa, e ali a família ficando preocupada, porque já não tinha mais onde colocar tanto lixo. Então o chefe da casa teve uma ideia. Já sei. Ele foi numa papelaria, comprou algumas caixas de papelão, comprou uns embrulhos assim, sabe, de presente bem bonito, comprou aqueles laços de presente, assim, aqueles laços bem bonitos mesmo. Ele não poupou investimento. E então levou para casa. Chegou lá em casa, colocou aqueles lixos no saco, tudo bonitinho, e colocou dentro daquelas caixas. Ele embrulhou, colocou tudo bonitinho, e amarrou o lacinho, colocou aqueles embrulhos bonitos dentro do carro, e foi para uma praça da cidade. Chegou lá, ele abriu o porta-mala, tirou ali, deixou ali tudo dando bobeira, aqueles presentes, né, bonito, e ele saiu e ficou escondido lá atrás, só olhando. E as pessoas passavam, olhavam, nossa, uns presentes, né? Quem que será que deixou isso aqui? Aí de repente passa dois lá, nossa, olha, quem será que foi o bobo que deixou esses negócios dando sopa aqui? E aí, bora levar? Bora levar, cadê? Não tem ninguém cuidando. Pegaram e levaram embora aquele lixo, ou aquele presente. E aí, quando o homem percebeu que levaram aqueles presentes embora, ele entrou no seu carro e foi embora. E aqueles dois homens levaram para casa aqueles presentes. E quando eles chegaram em casa, eles abriram aquela caixa de presente, curioso para saber o que eles tinham furtado. Já bastava o lixo deles. Já bastava o lixo que estava dentro da casa deles. Sabe quem foi aquele homem que embrulhou aquele lixo dentro de uma caixa de presente tão bonita? É Satanás. Sabe quem foi aqueles homens que pegaram aqueles embrulhos de presente lindos e levaram para dentro das suas casas? É você. E eu também. Somos nós que levamos o lixo para dentro da nossa própria casa. Eu e você é que pegamos o lixo. Satanás embrulha, sabe, o lixo de um embrulho assim tão bonitinho, e a gente olha assim, nossa, que bonito, eu vou pôr isso aqui dentro da minha casa, eu quero ver o que está acontecendo. Ele embrulha de uma forma tão bonita, e ele coloca lá na TV, coloca na internet, coloca nas revistas, e nós abrimos dentro da nossa casa. Nós é que abrimos, porque Satanás não tem autoridade para entrar na nossa casa sem que eu e você permita que ele faça isso. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então,
mas ele embala o negócio de um jeito, sabe, que fica tão bonito assim, e a gente fica querendo saber o que está lá dentro, mas o problema é o que está lá dentro. Tem muitos lixos bem embalados que Satanás tem colocado dentro de muitos lares da nossa igreja. Sabe, queridos, eu até anotei aqui alguns lixos que nós temos levado para casa. Novelas, quase todos os filmes. Não vou generalizar os filmes. Tem filmes que são bons, mas quase todos os filmes que estão bem embaladinhos, porque os bons não estão bem embalados, mas os filmes bem embaladinhos, quase todos não te ensina outra coisa, filmes e novelas, a não ser sexo, traição, paixão, espiritismo, sensualidade. Big Brother, Jesus, em nome de Jesus, se você assiste isso, essas coisas que eu acabei de falar também, tire isso da sua lista. Sabe o que ensinam para você o Big Brother? Você está lá, olha, vamos fazer uma entrevista aqui, olha, fulano, o que você acha de fulano? Olha, eu não gostei do fulano não, viu? Eu acho que ele tomou uma atitude muito ruim ali, ele não deveria ter agido daquela forma. E o que a gente faz com ele? Manda para o paredão. Se não está bom viver com ele, eu mando embora. É isso que o Big Brother ensina para você. Se não está bem conviver com a sua esposa, com o seu esposo, manda embora, manda para o paredão. Sabe, queridos, a Bíblia diz que nós precisamos evitar todo tipo de embaraço na nossa carreira cristã. Eu não me escandalizo, viu, irmãos? Eu não me escandalizo, mas, olha, tem crente que deixa de ir na igreja para assistir um futebol. Isso é um embaraço para a sua vida cristã. Isso é um embaraço para a nossa vida. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, queridos, quando nós agimos dessa forma, estamos mostrando para o nosso filho que tem coisas nessa terra que é mais importante do que Deus. E assim, estamos formando um caráter defeituoso dos nossos filhos. São valores assim que nós vamos colocando dentro da nossa própria casa, nesses últimos dias da história desse mundo onde nós estamos vivendo. Segundo uma pesquisa feita, 77% dos adolescentes entrevistados ficam navegando na internet o tempo que eles querem. 47% desses adolescentes, ficam navegando por mais de 4 horas na internet. E nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa e 22% das meninas entrevistadas entre 13 e 16 anos de idade, elas já se apresentaram pelo menos uma vez na internet nua. A internet, queridos, é uma grande bênção na nossa vida. Mas também pode se tornar uma grande maldição. Por isso eu quero dizer, você pai, mãe, cole no seu filho. Cole no seu filho, fique ligado. Mas na minha época não tinha essas coisas. Na minha época não tinha essa tecnologia toda, eu fico perdido, eu nem sei o que meu filho está olhando, porque eu não entendo essas coisas. Atualize, se atualize, vai ficar vivendo o passado. Precisamos nos atualizar, tá? Nós não vamos ficar vivendo aquela época, porque há pouco tempo atrás o celular não fazia outra coisa a não ser ligação. Acessava o Orkut, eu ia lá na Lan House acessar um Orkut para ver a vida dos outros lá, postar minhas fotinhas, né? Tem adolescentes, aliás, a maioria dos adolescentes nem sabem o que é Orkut, MSN. Hoje nós estamos vivendo no 4G, o que um celular faz o quê? Liga, filma, tira foto, tira selfie, posta na internet instantaneamente, faz live, o celular conversa no WhatsApp, videochamadas, entra no banco, paga a conta, transfere. O celular tem o mundo na palma da sua mão. Precisamos nos atualizar, irmãos. E logo está vindo aí o 5G. Se você pensa que você está no 4G e não está entendendo muito bem, se atualiza, porque o 5G vai ser muito mais avançado, que chamam de 4ª geração industrial, 4ª geração tecnológica. As coisas mudaram, queridos irmãos.
Quem não se atualizou precisa se atualizar. Precisamos se atualizar. E não quer dizer, o seu filho não vai deixar de usar a internet. De jeito nenhum, ele não vai deixar de usar a internet. Nós é que precisamos nos atualizar com relação a isso, para nós acompanhar os nossos filhos, para nós podermos ajudar os nossos filhos em suas dificuldades. E as crianças estão aprendendo dentro de casa. Muitas crianças passam horas do seu dia assistindo filmes. Sabe que filme? Filme de super-heróis. Filmes de super-heróis. Outras passam horas do seu dia jogando videogame. Não sou contra isso, mas que os pais tenham um controle sobre isso, que os pais explicam para os filhos sobre isso, a verdade, que os pais estejam sempre atentos e de olho nos seus filhos. Porque se deixar, no outro dia ele nem quer ir para a escola. Ele não dorme direito. Ele vai para a escola e a cabeça dele está na ansiedade de chegar em casa logo, para ele pegar o videogame e começar a brincar. E depois você vê aquela criancinha pequenininha assim, já viu? A criancinha chega em você, você começa a brincar com ela, dali a pouco ela vai assim, ia, 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 e segura no seu braço e começa a te chutar. Ela já está na segunda fase. Depois, a terceira fase, ela vai para a escola. E ela vai fazer isso com os coleguinhas da escola. Depois, ela vai para a rua executar a quarta fase. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Queridos, para fechar isso, sabe o que nós precisamos fazer pelos nossos filhos? Orar mais. Precisamos orar mais. Mas olha, eu tenho orado muito pelo meu filho. Eu tenho orado muito pelos meus filhos. E eu digo para você, ore mais pelos seus filhos. Ore ainda mais, tá? Eu tenho certeza que você pode fazer isso. Eu tenho certeza que nós podemos fazer isso com mais intensidade pelos nossos filhos. Nós precisamos dar tudo para o nosso filho, para a nossa família. O verso 12 de 2 Samuel 23, que foi lido, eu quero repetir esse texto. Samá, pois se pôs no meio daquele pedaço de terra, e defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Se você buscar de Deus força, se você tiver coragem para você enfrentar o inimigo e você estabelecer um alicerce na sua família, esse alicerce sobre a rocha, baseado nos princípios do Senhor, Deus irá efetuar um grande livramento na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida do seu casamento. Pode ter certeza disso. Assim como Deus operou um grande livramento na vida de Samá, durante aquela batalha. E então os seus filhos, a sua esposa, poderão dizer, a minha família é o meu alicerce espiritual. Tem uma notícia que aconteceu no Nordeste da Inglaterra. Raquel foi com seus filhos, foi com Isabelle, que tinha 2 aninhos de idade, e foi com o Jack, que tinha 16 anos de idade. E 2 amigos de Jack foram juntos. E eles foram para um passeio. Enquanto eles estavam viajando, Raquel, sua mãe, estava dirigindo, e de repente, ali conversando, ela não percebeu e tinha um buraco na estrada, ela caiu, bateu no buraco, perdeu o controle e caiu com o carro dentro de um lago, uma represa que tinha ali. Então agora Raquel tenta sair, os 2 amigos de Jack conseguiram sair, eles foram na frente em busca de socorro, e agora Raquel vai saindo e ela lembra, eu preciso salvar meus filhos. E então ela tem agora a decisão a tomar. Qual filho eu preciso levar primeiro? É a Isabelle ou o Jack? Bom, Isabelle tem 2 aninhos, o Jack tem 16, eu vou salvar primeiro a Isabelle. E ela então agarra nos braços de Isabelle e começa a tirar a Isabelle, e ela se batendo ali, e enfim ela consegue tirar sua filhinha de dentro do carro e sai de dentro da água. E agora eu preciso voltar a salvar o meu filho, mas ele tem 16 anos, ele não conseguiu sair ainda. E quando ela pensa em voltar lá salvar o filho, os bombeiros chegam e dizem, não, nós vamos lá resgatar o seu filho. Então eles desceram lá para tirar o Jack, e quando tiraram o Jack da água, ele já estava inconsciente. E levaram o Jack para o hospital. Mas ele não resistiu.
O Jack morreu. Motivo da morte? Morreu afogado. E agora, dentro dessa notícia, então os repórteres chegaram para entrevistar aquela mãe. E então um repórter perguntou: mãe, como a senhora está vivendo esse momento? E a mãe então respondeu: eu vivo pensando o que eu poderia ter feito para ter salvado os meus 2 filhos. Tudo o que aquela mãe queria saber é o que ela precisaria ter feito, o que ela precisava ter feito para poder salvar os seus dois filhos. Sabe, irmãos, prepara a tua casa, prepara a tua vida espiritual, coloque em dia a sua vida, porque Jesus não vai voltar, Jesus já está voltando. Coloque a sua vida em dia. Coisas estranhas, irmãos, estão acontecendo debaixo dos nossos olhos, estão atingindo os nossos familiares, e talvez, eu não sei, eu posso ser o próximo, e eu não sei se eu vou resistir essas pandemias, essas tragédias que estão acontecendo no mundo, e Deus está nos alertando. Deus está alertando, é hora de restaurar a família, para se preparar, para receber o poder do Espírito Santo. Queridos, coloque a sua vida em dia. Nós não sabemos. Está várias pessoas sendo atingidas, seja rica, seja pobre, seja branco ou negro. Não importa se é brasileiro, americano, boliviano, quem quer que seja. Eu posso ser o próximo. Eu não sei se eu vou resistir. Muitas pessoas estão sendo levadas, despreparadas. Queridos irmãos, eu só sei de uma coisa: que Jesus está muito pertinho de voltar. E quando Ele voltar, Ele vai perguntar para você: mãe, cadê os filhos que eu te dei, mãe? Pai, cadê os filhos que eu te dei? Onde estão? E você vai dizer: olha, Senhor, eu não tive força para trazer os meus filhos junto comigo, eu não tive força. Você quer que o seu filho vá para o céu, enquanto que nós vamos manter essa vida espiritual assim? Desse jeito? Você quer que o seu filho vá para o céu, enquanto que você mantém-se distante de Deus? Como nós vamos fazer isso? Não deixe o seu filho perder a salvação, por conta dos nossos procedimentos, por conta do nosso cristianismo superficial. Não vamos permitir que isso aconteça, porque Deus há de cobrar de cada um de nós, e nós temos uma grande responsabilidade. Precisamos ter coragem para enfrentar o inimigo do lar, precisamos ter coragem, e ainda dá tempo de nós restaurar a nossa família, dá tempo de você restaurar o seu casamento, dá tempo de você colocar a sua vida em ordem nos braços de Deus, e deixar que Ele opere na sua vida, na vida da sua família. E lembre-se que se você fizer isso, Deus vai operar um grande livramento na sua casa, na sua família. Durante essa semana, durante essa série de programas que estão sendo direcionados às famílias, aproveite essa oportunidade em que a igreja está orando por todas as famílias. Aproveite esse momento em que o Espírito Santo está tocando com mais intensidade no seu coração, no coração de cada um da sua casa. Aproveite esse momento para você colocar a sua casa em ordem, porque Jesus está às portas, queridos, e a igreja está orando por você. Que Deus tenha misericórdia de mim e tenha misericórdia também de você e de todas as famílias da igreja de Deus nesses últimos dias. Essa é a minha oração, essa é a minha mensagem deste momento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.